ministério lá. Eu gostaria de orar para que esse ministério realmente começasse lá. Sim. Forte. E vale ressaltar aqui que há um remanescente fiel em todas as nações da Igreja de Jesus, não é? Sempre. Sim. A Igreja de Jesus, ela sempre está fiel e se mantém fiel em qualquer lugar do mundo. Quer ver um exemplo? Se a gente for dos Estados Unidos para o Nepal, hoje, qual é a representatividade, por exemplo, Luciano, da igreja cristã verdadeira? Não é a instituição simplesmente, porque nós sabemos que, não sei se é exatamente o caso do Nepal, você pode falar para a gente, mas há alguns países onde existe uma igreja estatal, onde o Estado tenta controlar a doutrina da igreja cristã, então ele acaba autorizando uma igreja estatal. Existe esse tipo de mentalidade lá no Nepal? E qual seria então a representatividade da igreja remanescente fiel no Nepal, Luciano? O Evangelho chegou no Nepal aproximadamente 55 anos atrás. 100 anos aproximadamente, o apóstolo dos pés sangrentos passou. Tem uma região no Himalaia que pega a Índia, Nepal e Tibete. Ele passou nessa região, foi um homem que marcou, que foi muito usado por Deus. Mas, por não ter, às vezes, ter formado discípulos, ter deixado igrejas, era um grande evangelista, mas não deixou igrejas, então foi facilmente, desapareceu. E Deus usou americanos, outros missionários também ingleses, para que o evangelho chegasse lá pela primeira vez. Depois de Sadhu Sundar Singh, chegou daí nas regiões, nas cidades, na capital. O Evangelho tem entre 0,5% e 0,8%, ou seja, não dá nem 1% de cristãos. Primeiro vem o hinduísmo, depois budismo. O budismo é muito forte também, porque Buda nasceu lá no Nepal, no interior. Embora começou o ministério na Índia e morreu na Índia. E depois vem o islamismo. E, por último, em adeptos, em seguidores, vem o cristianismo, com apenas 0,5%, 0,8%. Mas a alegria é que é a menor, só que é a que mais está crescendo em velocidade. Então, existe hoje uma igreja, e nós estamos priorizando no Nepal os povos não alcançados ainda, mas existe um povo. O Nepal ainda tem algumas restrições ao evangelho. Exemplo, se um estrangeiro batizar alguém, ou for descoberto que está pregando para alguém, são 6 anos de cadeia. Isso está na Constituição Nepali. E com orações, o que nós percebemos depois que o Nepal deixou de ser monarquia, que há poucos anos atrás tinha um rei, esse rei era hindu e era considerado o único reino hindu do mundo. A Índia é hindu, só que o Nepal, a proporção era muito mais do que a Índia, então por isso era considerado um reino hindu. E o evangelho era muito perseguido para o lado do governo. Hoje, eles já estão tentando colocar nova constituição, implantando, embora ainda é muito confuso, porque os hindus radicais, eles ainda são o problema ainda, são o maior desafio ainda, porque os hindus sempre dizem que para o céu existe milhões de caminhos. Aí chega um missionário estrangeiro e fala, não, só existe um caminho. Então isso confuso. É muito impactante para eles ouvirem isso. Só que por trás dos panos, a igreja está crescendo. Nós já batizamos 130 entre nepales e butaneses. Esses batismos são realizados nas montanhas e, inclusive, o pastor Paulo esteve lá o ano passado. Podemos passar depois do filme do batismo dos irmãos em Damasco. A gente consegue mostrar isso nesse encontro já ainda essa semana? Sim. Pastor Paulo batizou 30 butaneses, para a honra e glória de Jesus. Por que butaneses dentro do Nepal? Porque o Nepal abriga 2 tipos de povos lá dentro. Fora o Nepali, existe o tibetano e o butanês. Eu estava orando muito tempo para entrar no Butão, mas para entrar no Butão
Em relação ao visto, é muito caro, só que isso ainda nós sabemos que não é problema para o nosso Deus. Mas eles colocam um guia, 24 horas para a pessoa, então dificilmente chegaríamos até a igreja perseguida. Mas daí nós descobrimos em 2007 que existem 130 mil butaneses dentro do Nepal, aonde nós começamos a ir, levamos Bíblias, treinamentos, começamos a formar novos pastores, juntar alguns cristãos que já existiam nesses campos, levar para a capital. Abrimos um centro de treinamento na capital para dar um treinamento de 1 mês, base de teologia, missiologia, o básico, né? E hoje nós temos 14 pastores butaneses dentro dos 7 campos butaneses. E pela graça de Deus, dia após dia, está crescendo. E quais são os principais desafios, talvez políticos, sociais e econômicos que o país enfrenta e que acaba talvez sendo uma plataforma oportuna para a igreja ou não, talvez dificulte para a igreja? Os hindus, eles não podem nem saber que nós somos missionários. Mas em relação ao governo nepali, eles recebem muito bem os turistas. Aí que eu louvo a Deus, porque os estrangeiros vão muito para o Himalaia. Vão escalar o Everest e vão em outras montanhas apenas fazer trekking, caminhar. E com isso, eles não recebem tanto choque quando vê um estrangeiro. Então, com isso abriu. O Nepal é um país que vive do turismo, basicamente. E no caso, a questão, por exemplo, da exploração e do tráfico de crianças para prostituição infantil, por exemplo. Isso é algo que é recorrente? Existe também. Tanto na Índia quanto no Nepal, infelizmente, ainda é muito forte. Né? São organizações que Deus tem usado, que tem ido lá, ajudado a restaurar essas meninas. E a visão que Deus nos deu é de ir na raiz. Aonde a igreja chegar, as trevas têm que sair. Amém. A gente poderia, de repente, pastor, abrir para perguntas? Será que o Luigi pode achar lá o vídeo do Nepal, Luigi? Vê se você acha. 28 Ali. irmãos, Já está num lá. lugar distante vai. da cidade, correndo o risco de sermos presos por causa da perseguição aos cristãos. E depois de retornarmos ao Brasil, o Luciano nos enviou a mensagem com pastores gideões, imagem de uma das torres do Himalaia e a formatura dos pastores que fizeram curso teológico com Luciano em Katmandu, graças às ofertas enviadas pelo Brasil e pelos gideões. Jamassi significa na língua nossa graça e paz. Não sabemos quando voltaremos aqui, mas sabemos que Deus tem grandes coisas a fazer aqui neste lugar tão especial, no Nepal. Deus abençoe Pokhara. Deus abençoe nossos irmãos do Nepal. O Senhor abençoe a sua igreja neste país. E o Senhor levante aqui torres de oração, torres de adoração, torres fortes no nome do Senhor. O Senhor opere no coração de Pen e com ele outros venham, monges tibetanos, venham a se converter ao Senhor, em nome de Jesus. Ali, o vídeo terminou com umas imagens dos monges. Ali, eles são tibetanos. E eu estava orando para alcançar um reino no meio do Himalaia. Fica a 6.000 metros de altitude. Esse reino é considerado o único reino proibido do mundo. Um grupo de tibetanos se reuniram, instituíram um rei no meio do Himalaia, e fizeram um reino para eles. E esse povo
por enquanto, ainda é totalmente não alcançado. E começamos a orar, a clamar a Deus, e um dia eu fui num vilarejo, no nosso site Rompendo Fronteiras tem a história, como aconteceu. Nós conhecemos um monge tibetano, e começamos a falar do amor de Jesus, e ele nos recebe, tem ouvido o Evangelho já faz 5 anos, e poucos meses depois que começamos a falar de Jesus para ele, perguntei para ele: Ben, de onde você é? Ele falou: eu sou do Himalaia. Eu falei: tá, mas que parte do Himalaia? Ele falou: eu sou de Mustang. Mustang, o reino que eu estava orando, estou orando até hoje para alcançar. Fazem 5 anos que eu prego para esse monge. Levei a pastora, o pastor Paulo, na casa dele. Eles falaram de Jesus, oramos por ele, e nós cremos um dia. Esse monge tem 27 anos, fala inglês, tibetano e nepali. Medita 12 horas ainda, porque ele não teve um encontro real com Jesus. Medita por dia. Nossa oração, eu não sei como e quando, mas eu tenho certeza que um dia ele virá para Jesus e ele voltará para o povo dele. Para mim entrar nesse reino, $700. Não gosto da comida, tem muitas pimentas, é muito forte. Para mim, aguentar o frio extremo é complicado, mas a estratégia que Jesus tem nos dado é de enviar o próprio povo, enviá-los depois de treinados, se converterem, para que eles possam anunciar o nome que está sobre todo nome. Amém. Diante dessa grandiosidade de Deus, eu não sei como que você fica, não é? A gente está aqui no Brasil, a gente não faz ideia do que Deus está fazendo. De repente envia a Margarete lá para os Estados Unidos, uma das maiores nações, países do mundo, e dos países mais importantes do mundo, e talvez essa irmã tão pequenininha na estatura, mas tão grandiosa diante de Deus, fazendo diferença através dos joelhos. E de repente o Luciano, no meio de tantas culturas, né, de tantos povos, num lugar geográfico tão pequeno, tão limitado, e Deus fazendo. Pastora, a senhora teve a oportunidade de estar em tantos lugares. Como é que a senhora fica por dentro quando a senhora vê? A senhora se sente uma formiguinha? Quando a gente sai, dá vontade que todos saibam, que todos conheçam. Por isso, um congresso como este. Trazer realmente a realidade das nações. O coração da gente fica pequenininho quando você vê multidões caminhando para o inferno. Multidões cegas, clamando. Nós vimos lá coisas horríveis, templos para macacos. As pessoas não têm o que comer e dão a comida para os ratos, né? Adorando cobra. Coisas horríveis, né? Os rituais que eles fazem. Por exemplo, uma festa lá das mulheres no Nepal, elas, reverenciando o marido, elas lavam os pés do marido com a bacia, com uma água lá, e no ritual, elas depois bebem aquela água suja que lavaram os pés do marido. Então a gente vê que é algo assim totalmente insano. Os sadhus, que pessoas vão do mundo inteiro para receber a bênção deles, são miseráveis, são pessoas que vivem numa pobreza extrema. A gente fica com pena, chegamos perto deles, eles ficam pondo a perna para trás, para cima, fazendo poses para as fotos, e algo assim tão deprimente. Nós vemos como que o Evangelho dignifica a pessoa, como que o Evangelho faz com que realmente a pessoa seja um ser humano, homem, mulher, dignos, e como que o inimigo zomba do ser humano, tenta tirar toda a glória de Deus que está sobre o ser humano. Então, quando nós viajamos, Jean, nosso coração se enche de compaixão. E um congresso como esse é para atrair a igreja, para ir através dos joelhos, para ir através da sua contribuição. O trabalho que Luciano faz é muito lindo, preparando, treinando estes pastores para terem uma igreja forte, e as torres de oração 24 horas no alto, no lugar mais alto da terra. Amém. A gente vai ter a oportunidade de orar, a pastora vai poder orar sobre essas 2 nações que estão sendo representadas aqui, mas a gente de repente poderia abrir o espaço para 2 ou no máximo 3 perguntas que alguém quisesse fazer para eles, se alguém quiser fazer para eles, né, tanto para a Margarete quanto para o Luciano, quisesse fazer